Olá, tudo bem? Neste vídeo estudamos o capítulo 15 do Evangelho de Lucas. Este capítulo trata de um tema único: a inevitável evolução do espírito, a sua religação com Deus, que deu origem à palavra religião, do latim religare, e a consequente percepção da infinita misericórdia de Deus, que se manifesta em todos os lugares, em todos os tempos, desde que estejamos receptivos à sua misericórdia. São duas pequenas parábolas e a primorosa parábola do filho pródigo, uma das maiores e mais perfeitas lições acerca da nossa trajetória espiritual. Estavam se aproximando dele todos os publicanos e pecadores para ouvi-lo. Os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: "Este acolhe pecadores e come com eles." Já vimos em vídeos anteriores que os fariseus se preocupavam demasiadamente com as aparências, com os aspectos externos da lei judaica, havendo esquecido o fundamento dessas leis, que era a aproximação com Deus. Criticavam Jesus por ele misturar-se com os cobradores de impostos, com as prostitutas, com todas as pessoas consideradas impuras. Jesus conta a sua primeira parábola. Qual o homem dentre vós, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no deserto e sai em busca da ovelha perdida até encontrá-la? Encontrando-a alegre, ele coloca a ovelha sobre os seus ombros e, após dirigir-se para sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: "Alegrai-vos comigo, porque encontrei a minha ovelha perdida." Eu vos digo que desse modo haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não têm necessidade de arrependimento. Justos que não têm necessidade de arrependimento. Jesus nos disse antes que não veio chamar os justos, mas os pecadores, ou seja, não veio chamar os que já estão ajustados com as leis divinas, mas os que estão desajustados com as leis de Deus. No Evangelho de João é dito que nenhuma das ovelhas confiadas a Jesus se perderá. Isso não deixa dúvidas quanto à salvação universal. Milhões de cristãos acreditam que a salvação é para alguns e que outros serão condenados ao inferno. Que pai seria esse que condenaria os seus filhos desobedientes ao fogo do inferno? Que pai seria esse que criaria o inferno para punir os seus filhos desobedientes? Se nós, que somos cheios de falhas de caráter e imperfeições, costumamos dar novas oportunidades aos nossos filhos, como é que Deus, infinitamente justo e bom, condenaria os seus filhos ao castigo eterno? Deus sempre nos oferece novas oportunidades através da reencarnação. Pela lei de causa e efeito, sempre colhemos o que plantamos. E o que não colhemos numa existência, colheremos ao longo das existências seguintes. Mas, como disse o apóstolo Pedro, o amor cobre uma multidão de pecados. Jesus, responsável maior pelo planeta, tem sob os seus cuidados todas as suas ovelhas, todos os espíritos que habitam este planeta, e nenhuma delas há de se perder. Neste mesmo sentido é a segunda parábola de Jesus. Qual mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende uma candeia, varre a casa e procura diligentemente até que encontre? E ao encontrá-la, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: "Alegrai-vos comigo, porque encontrei a dracma perdida." Eu vos digo que desse modo há mais alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Novamente, ao final da parábola, se fala em arrependimento. A palavra nos textos originais gregos que é traduzida como arrependimento é metanoia, que é a mudança de mente, a transformação mental, ou seja, a conscientização da sua realidade espiritual. A dracma era uma moeda grega equivalente a um dia de trabalho. Vemos que a moeda, o dinheiro, não é um bem em si, mas é apenas um meio de possuir bens. Se a dracma perdida representa o espírito, percebemos que na verdade o espírito não está perdido. Falta apenas o meio de recuperá-lo. E para isso a mulher acende a candeia e varre a casa. Do mesmo modo, é nosso dever iluminar, lançar luz sobre o espírito temporariamente perdido e varrer o seu caminho, limpar o caminho à sua volta, afastar as influências impuras que o mantêm perdido. Vamos agora ler a primeira parte da parábola do filho pródigo. Certo homem tinha 2 filhos.
O mais novo deles disse ao pai: Pai, dá-me a porção que me cabe da propriedade. Ele repartiu os recursos entre eles. Não muitos dias depois, reunindo todas as coisas, o filho mais novo ausentou-se do seu país para uma região distante e lá dissipou a sua propriedade, vivendo dissolutamente. Depois dele gastar todas as coisas, houve naquela região uma fome severa e ele começou a passar necessidade. E partindo, associou-se a um dos cidadãos daquela região, que o enviou aos seus campos para apacentar porcos. Ele desejava saciar-se com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava. Mas, caindo em si, disse: Quantos assalariados do meu pai têm abundância de pães e eu aqui pereço de fome? Após levantar-me, irei ao meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Faze a mim como um dos teus assalariados. Levantando-se, dirigiu-se ao seu próprio pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, compadeceu-se, correu, lançou-se sobre o pescoço dele e o beijou repetidamente. Disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Disse o pai para os seus servos: Trazei para fora a principal estola e vesti-o. Dai um anel para a sua mão e sandálias para os pés. Trazei o novilho cevado, sacrificai-o e nos deleitemos comendo-o. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. E começaram a deleitar-se. Esta parábola é normalmente vista como um sinal da infinita misericórdia de Deus, e é disso mesmo que se trata. Mas o seu sentido é muito mais profundo do que aparenta. Vemos que o filho mais novo, provavelmente entrando na juventude, pede a seu pai sua parte na herança. Segundo as leis judaicas, 2/3 da herança cabiam ao filho mais velho. Os demais filhos repartiam o que sobrava. Este filho então teria tomado a sua parte na herança e partido em busca de aventuras, dissipando os seus bens, gastando com prostitutas, como mais tarde dirá ao seu irmão. Mais tarde, tendo gastado tudo, se arrepende e volta ao seu pai, que o recebe de braços abertos. Isso pode representar a nossa jornada terrena. Ao reencarnarmos, recebemos uma oportunidade concedida por Deus, nosso Pai. Ele nos dá o que precisamos para nos materializarmos neste plano, respeitando o nosso livre-arbítrio. Chegando aqui, nos entusiasmamos com os prazeres materiais, com o apelo da matéria, e nos esquecemos de nossa origem. Esquecemos que somos um espírito habitando um corpo físico. Quando os prazeres já não nos satisfazem, quando atingimos o fundo do poço, simbolizado pela vida em meio aos porcos e pelo desejo de comer a comida deles, ou seja, quando nos assemelhamos aos animais, então nos damos conta de que deve haver algo mais do que essa vida de animalidade. E nos lembramos de quem somos, de quem é o nosso Pai. Ansiamos por voltar à origem, por abandonarmos a vida de animalidade e voltarmos, humildes, reconhecendo a nossa pequeneza, ao Pai. Nossa conscientização faz com que percebamos os nossos inúmeros erros e não nos achamos no direito de sermos considerados filhos de Deus. Mas Deus nos recebe de braços abertos. Quando nos conscientizamos, quando mudamos a nossa mente e nos tornamos humildes, retomamos o contato com Deus e somos recebidos com infinito amor. Mas o sentido maior desta parábola diz respeito à nossa trajetória como espíritos, filhos de Deus, criados à imagem e semelhança de Deus, portanto perfectíveis. Pai, dá-me a porção que me cabe da propriedade. O Haroldo preferiu traduzir como propriedade, mas nos indica que a palavra traduzida como propriedade também pode ser traduzida como substância, no sentido de coisa, ou essência, no sentido de ser. A palavra grega é ousia, que é normalmente traduzida como substância, mas temos que prestar atenção ao significado de substância. Sub é aquilo que está por baixo, que é inferior, que se aproxima, que substitui. Substância, do verbo estar. Para o grego, ser e estar são a mesma coisa. Substância, então, é aquilo que subestá, aquilo que subjaz.
Nós somos criados da substância de Deus. Nós estamos. Deus é. Nós somos substância de Deus no sentido de que derivamos de Deus. Somos provenientes de Deus. Subestamos em Deus. O filho que pede ao pai a porção da substância que lhe cabe é o espírito recém-criado. É o espírito em seus primórdios, que adquire o livre-arbítrio e começa a sua grande experimentação na matéria. O filho pediu ao pai a porção da substância que lhe cabia e o pai repartiu a vida entre eles. Repartiu a vida. A Almeida, revista e atualizada, diz que o pai repartiu os seus haveres. A Bíblia de Jerusalém e a tradução de Roden dizem que o pai repartiu os seus bens. O espanhol Francisco Lacueva diz que o pai repartiu o seu sustento, mas a palavra original é vida. Bios, como traz o texto grego, quer dizer vida. O filho é substância da substância do pai e o pai lhe concede a vida. Impossível ser mais claro que isso. Algumas vezes temos que buscar um sentido espiritual numa parábola que trata de coisas materiais. Nesta parábola, os tradutores encontram um sentido material num ensinamento que é explicitamente espiritual. Não muitos dias depois, reunindo todas as coisas, o filho mais novo ausentou-se do seu país para uma região distante e lá dissipou a sua propriedade, vivendo dissolutamente. O espírito recém-criado juntando tudo, ou seja, tomando posse dos seus veículos de manifestação, perispírito e corpo físico, encarna e desperdiça os seus bens, desperdiça a sua substância, vive dissolutamente, de forma totalmente material. Fartou-se de prazeres e sensações materiais, até que não se satisfazia mais com o que a matéria lhe oferecia. Ansiando por novos prazeres, por novas sensações, por novidades para os seus sentidos físicos, subordinou-se a um criador de porcos. Lembramos que o porco era considerado o animal mais impuro. Os irmãos macabeus, pouco antes de Jesus, preferiram morrer do que comer carne de porco. O dono dos porcos é o espírito muito comprometido, repleto de impurezas, criador de impurezas. Pois o filho subordina-se a esse espírito e também passa a criar impurezas. Gostaria de ser como os porcos, de comer o que eles comem, de ficar satisfeito como eles ficam. Chegou ao auge da materialidade, chegou ao fundo do poço, e ninguém naquele meio era capaz de satisfazê-lo. Ninguém lhe oferecia nada, ninguém acrescentava nada para a sua vida. Então, entrando em si mesmo, ou seja, consultando o seu íntimo, lembrou da sua origem divina. Se deu conta de que aqueles que trabalham para o Pai, para o Criador, têm abundância de pão, do pão espiritual, do alimento do Espírito de que Jesus nos fala na oração que nos ensinou. O pão nosso sobresubstancial nos dai hoje. E notou que a sua fome das coisas do Espírito seria saciada se ele trabalhasse para o seu Pai. Tornou-se um mendigo do Espírito, conforme a bem-aventurança de Jesus, quase sempre traduzida como bem-aventurados os pobres de espírito. São os mendigos do Espírito, os que mendigam, os que imploram pelas coisas do Espírito. Após levantar-me, irei ao meu Pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Faze a mim como um dos teus assalariados. A palavra traduzida como levantar, após levantar-me, irei para meu pai, é anastás, a mesma palavra grega que é traduzida como ressurreição, pois este espírito levantou-se para a vida, ressurgiu para a vida, iniciou o seu caminho de volta ao Pai Criador. Ele reconhece os seus erros e não se considera digno de ser considerado filho de Deus. Quer ser apenas um trabalhador do Pai, quer uma oportunidade de serviço e receber o alimento espiritual. Levantando-se, dirigiu-se ao seu próprio pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, compadeceu-se, correu, lançou-se sobre o pescoço dele e o beijou repetidamente. Assim que o espírito se levanta, ressurge para a vida em direção ao Pai Criador,
Deus nos recebe de braços abertos. Deus está sempre pronto para nos receber. Nós é que precisamos estar receptivos. Nós é que precisamos abrir as portas do nosso coração e da nossa mente para que possamos novamente sentirmos-nos como seus filhos, como substância da sua substância. O pai manda que lhe coloquem a melhor roupa, que é a estola, uma roupa especial usada por pessoas importantes, o anel na mão e a sandália nos pés. A melhor roupa, um perispírito livre das antigas impurezas graças ao novo estado de consciência. O anel na mão, como símbolo de um ciclo que se completa, quando o espírito que partiu de Deus para desenvolver o livre-arbítrio, volta a Deus pela conscientização. A sandália nos pés, representando a separação entre o espírito e a matéria. O espírito já não está grudado ao pó da terra, já sabe que está na matéria, mas não é a matéria. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. Estava morto, havia perdido a consciência da sua imortalidade. Estava perdido, assim como a ovelha perdida, ou a dracma perdida das outras parábolas. Ninguém, nenhum espírito está perdido para sempre. A perdição do espírito é um estado provisório, é um período de experiência, de onde ele sai experimentado e consciente das consequências de suas escolhas, pronto para retornar a Deus, religar-se com Deus. Agora vem a segunda parte da parábola do filho pródigo, em que vemos a reação do seu irmão mais velho ao vê-lo de volta. O seu filho mais velho, porém, estava no campo. Assim que chegou e se aproximou da casa, ouviu música e danças. Convocando um dos servos, informava-se sobre o que seria isso. O servo lhe disse: o teu irmão chegou e teu pai sacrificou o novilho cevado porque o recuperou saudável. Ele ficou irado e não queria entrar. O seu pai, porém, saindo, o exortava. Em resposta ao seu pai, disse: eis que te sirvo há tantos anos, jamais negligenciei o mandamento teu, e nunca me deste um cabrito para deleitar-me com meus amigos. Quando chegou este teu filho, que devorou os teus recursos com prostitutas, sacrificaste para ele o novilho cevado. Ele, porém, lhe disse: filho, tu estás sempre comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Era necessário, porém, nos deleitarmos e alegrarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. Como o irmão mais velho teria agido se fosse o pai? Provavelmente castigaria duramente o irmão mais novo. Mas o pai não exigiu pedidos de piedade. Vemos dois extremos nos dois irmãos. O irmão mais novo, esbanjador, e o irmão mais velho, avarento. O irmão mais velho, apesar de ser mais velho, é menos experiente. Não cometeu erros como o irmão mais novo. Mas, se não cometeu erros, também não progrediu, pois o espírito progride através da experiência. Muito se questiona se o mal é necessário, se o espírito é obrigado a experimentar o mal para reconhecer e valorizar o bem. Essa questão filosófica não cabe neste estudo a que nos propusemos, mas não há como negar que o que nos faz progredir é a experiência. Talvez um dia, num futuro distante, o que hoje consideramos como mal seja considerado de outra forma. Esta parábola lembra a disputa entre Caim e Abel, filhos de Adão e Eva, no Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Abel era quem agradava a Deus, e Caim o matou. Mas Abel não deixou descendência, não aproveitou nada de construtivo, enquanto Caim ergueu cidades e deixou descendentes que formaram povos. Abel é como o irmão mais velho da parábola. Ficou junto de Deus, mas não progrediu. Caim é como o irmão mais novo. Afastou-se de Deus, mas foi efetivamente mais conhecedor da obra e da grandeza de Deus do que Abel. Podemos analisar a diferença entre os dois irmãos nesta parábola de um modo mais terreno. Dois espíritos reencarnam com a tarefa de trabalhar em benefício do próximo num centro espírita. Um deles, representado pelo irmão mais velho, desde cedo toma contato com o espiritismo, se interessa pelo assunto e se torna o trabalhador de uma casa. O outro, o mais novo, embora se interesse pelas coisas do espírito, se perde no meio do caminho, se distrai com inúmeros outros interesses, comete vários erros, compromete-se com espíritos encarnados e desencarnados de baixa evolução,
busca a satisfação material como solução para o seu vazio interior, até que chega ao auge da decadência. Então, sem alternativa material, sem que nada mais o satisfaça e resolva os seus problemas existenciais, recorre a Deus e volta ao estudo do Espiritismo. Muda a sua mentalidade, encontra no serviço ao próximo um meio construtivo de viver. Por ter experimentado tantas dores e dissabores, compreende facilmente os anseios e as angústias do próximo, diferentemente do seu irmão mais velho, que nunca experimentou nesta existência as dores relatadas nos livros que lê. O mais novo, apesar da sua apresentação tardia para o trabalho, é mais preparado que o mais velho. Estas são algumas de muitas análises possíveis desta parábola, uma síntese da nossa caminhada espiritual. Medite sobre o assunto, tire suas próprias conclusões. Obrigado pela companhia, muita força e paz para você. Você já se inscreveu no meu canal? Aqui embaixo há o campo para você se inscrever. Se você gostou do vídeo, clique em gostei e compartilhe este vídeo nas redes sociais para que mais pessoas possam assisti-lo. Obrigado